Bom, pessoal, boa tarde a todos. Prazerzão retornar a casa. Trabalhei aqui com aquele palmeirense 8 anos. Porra, já deu tempo pra cacete. Não, você. Prazerzão retornar a casa. E prazerzão estar aqui nessa data especial, 12 de maio de 2016, data que entra para a história. Nós estamos sob o impacto do que foi a decisão, apesar que essa decisão já estava tomada há muito tempo. Se eu tivesse apostado no dia da votação da Câmara, eu teria ficado rico, porque eu ia quase acertar um número preciso de votos. Teria ficado rico. Aí um monte de gente falou que eu era pessimista, eu fiquei tímido, não apostei, devia ter apostado. Essa decisão já estava tomada há algum tempo, mas é uma decisão de grande impacto. Nós estamos na bucha, então eu vou apresentar aqui algumas ideias ainda de quem está no quente, né? Então, com muito risco de erro, de análise errada, né? De diagnóstico e de prognóstico errado. Por isso que eu faço questão, gostaria mesmo era de ouvi-los, porque é ouvindo é que a gente vai construindo melhores raciocínios, né? Eu queria saber o que vocês estão pensando sobre esse momento, né? Daí que eu fiz questão de pedir para que vocês deem pitaco. Eu acho isso. Tem datas na história que são datas marcantes, né? São datas marcantes e são datas que, como a história é a história dos que ganham, dos que vencem, né? São datas que sempre aparecem com uma dosagem de manipulação muito grande, né? Então você tem 13 de maio, por exemplo. 13 de maio ficou para a história oficial que foi o dia de uma dádiva da abolição da escravatura, como se não tivesse tido lutas, né, importantes lutas dos escravos negros brasileiros para conseguir a libertação, o Zumbi, né, todas as revoltas do Brasil, né, e ficou como se fosse uma dádiva e como se o 13 de maio tivesse significado a abolição, a libertação dos negros no Brasil, quando na verdade saíram da escravidão legal para a escravidão assalariada nos piores trabalhos, inclusive, né? Então, 7 de setembro é outra data que ficou para a história e que se manipula também, é como se 7 de setembro fosse fruto de uma vontade, né, de um reizinho português aqui no Brasil. Quando não, 7 de setembro foi fruto de muitas lutas, várias revoluções, Revolução Praeira, Farroupilha, várias lutas. E o próprio 7 de setembro não significou a independência do Brasil, significou a independência política do Brasil, mas continua a dependência econômica do Brasil. Tanto é que é no 7 de setembro que a dívida externa que Portugal tinha com a Inglaterra, ela transfere para o Brasil pagar. Então começou ali a nossa dívida externa, né? Você tem outras datas, você tem uma data que é horrível, que aqui em São Paulo se comemora a torta e a direito, que é o 9 de julho, né? A chamada Revolução Constitucionalista, que não foi nada de revolução, foi uma revolta da oligarquia cafeeira de São Paulo, uma coisa reacionária contra Getúlio Vargas, mas que você vai na Assembleia Legislativa, é 9 de julho, Avenida 9 de julho, Obelisco 9 de julho, só tem... Procure uma rua Getúlio Vargas aqui em São Paulo, uma avenida Getúlio Vargas aqui em São Paulo, uma homenagem a Getúlio Vargas aqui em São Paulo. O que mostra como esse Estado é conservador, reacionário. É uma data, né? Você tem outras datas. A data do 31 de março, que na verdade não foi nem 31 de março, era 1º de abril, só que como era dia da mentira, eles mudaram para 31 de março, que é o golpe de 64. Eles chamam de Revolução de 64. Porra de revolução nenhuma, foi um golpe militar num clima de Guerra Fria. Estou citando algumas datas, porque eu acho que a data de hoje entra para os livros de história. E vamos ver quem vai ganhar a narrativa nos livros de história. Se é a história oficial, que diz que o que houve no Brasil no dia 12 de maio de 2016 foi um processo legal de impeachment de uma presidente, ou se foi um golpe. Esse é o debate que vai se dar nos livros de história. Foi um impeachment legal previsto na Constituição ou um golpe? A mídia brasileira trata como impeachment legal. A cara, hoje de manhã, dos colunistas da Globo era a cara de quase gozo. Parecia que estavam tendo orgasmos múltiplos, né, com o resultado da votação no Senado 55 a 22.
Tava o quê? Tava mesmo e era por trás. Então, foi por trás. Então eles vão passar a versão de que foi um impeachment constitucional. Um impeachment em função das pedaladas fiscais. Sendo que 16 governadores, esses que estão em exercício, cometeram pedaladas fiscais. Sendo que o Lula cometeu pedaladas fiscais, que o Fernando Henrique cometeu pedaladas fiscais, que o Sarney cometeu pedaladas fiscais. É a coisa mais normal que existe, é um recurso contábil de governo, como existe no sindicato. O Temer cometeu pedaladas fiscais, o relator do impeachment, descarado do Azeredo, cometeu pedaladas fiscais. Anastasia. São os três se dão muito bem. A Anastasia, a Azeredo e a Aécio se dão muito bem, um dá para o outro. Então todo mundo, não tem nada a ver com pedalada fiscal. Isso é uma patifaria. Como eles também vão tentar passar a ideia, vão tentar ir para os livros de história oficial, como se fosse um golpe contra a corrupção. Golpe contra a corrupção, encabeçado pelo Cunha. Que porra de golpe contra a corrupção é esse? Golpe contra a corrupção que vai para o ministério agora do Temer, pelo que já se anunciou, 7 processados. 7 processados, na Lava Jato, inclusive, investigados na Lava Jato. Golpe contra a corrupção que tem Agripino Maia, Ronaldo Caiado, Aécio Neves, Aloysio Nunes, Zé. Só quem for muito otário para achar que esse tem algum debate sobre ética na política brasileira. É só ver a foto hoje do Temer empossado para ver, né? Ali o mais limpinho de todos está mais sujo do que pau de galinha. Então não tem nada a ver com golpe contra impeachment em questão ética. Não tem nada a ver com pedalada, não tem nada a ver com ética. Qual é a razão então desse golpe? Que é um golpe, não é um impeachment. É um golpe. Toda a mídia internacional está tratando como um golpe. Nós estamos igual na época da ditadura. Na época da ditadura, para você saber o que estava ocorrendo no Brasil, você tinha que ouvir a BBC de Londres, ou a Rádio Tirana da Albânia, ou a Rádio Moscou, para saber o que estava ocorrendo aqui, porque a mídia brasileira ou estava censurada ou estava autocensurada, não falava nada, que nem dizia o Médici: enquanto o mundo está acabando, eu olho na Globo e o Brasil é um país maravilhoso. Não é isso? Ninguém falava nada. Nós estamos igualzinhos, nós temos que ouvir a imprensa, ler a imprensa internacional para saber o que está ocorrendo no Brasil. Então isso é um golpe. É um golpe midiático, judicial, parlamentar. É um golpe ao estilo do que foi Honduras contra Zelaya, ao estilo do que foi Paraguai contra Lula. É igualzinho. É o mesmo formato de golpe. Já que nós não estamos mais na época da Guerra Fria, da utilização das Forças Armadas, se utiliza a toga, se utiliza a imprensa e se utiliza o parlamento. Parlamento eleito na democracia dos ricos. Quem tem grana se elege, quem não tem é muito difícil se eleger. Então isso é um golpe. Qual o motivo do golpe? Foi pelos erros da Dilma? Não foi pelos erros da Dilma. Porque se fosse pelos erros, nós mesmo achamos que ela teve, eu mesmo acho que ela teve um bocado de erro. Eu não faço uma defesa cega da Dilma, não. A Dilma pisou muito na bola. Pisou na bola ao não fazer o debate político no Brasil, ao fugir do debate político no Brasil, ao se acovardar do debate político no Brasil, ao achar que ficando quieto, indo na festa de aniversário da Folha, indo fazer omelete com a Ana Meba Brega, que ia apaziguar a mídia, que ia apaziguar o judiciário, que ia apaziguar o parlamento, achava que cedendo resolvia, e aí Levi, e aí medida provisória, e aí tudo que fez. Então o erro da Dilma foi não ter apostado na politização do povo brasileiro. Porque se a Dilma tivesse feito, nesse 1 ano e 5 meses, o que ela fez nas 2 últimas semanas, aí era um governo para a gente ter muito mais força nas ruas de resistência. Se tivesse feito o que fez, porque nas últimas 12 semanas a gente podia dizer que isso aqui é um governo com carinho de esquerda, falando com o povo, baixando medidas, mas aí foi no desespero. Não fez isso o resto do mandato.
Nunca foi no primeiro de maio. Pois é, então, não é pelos erros da Dilma, porque ela errou muito. Ela errou muito, ela apostou numa conciliação que estava visivelmente inviável. Até porque não tinha mais crescimento do capitalismo. Só dá para fazer conciliação com o setor da burguesia quando tem crescimento do capitalismo. Quando está em crise o capitalismo, a burguesia mostra o seu espírito, seu instinto de classe. Ela vem para cima. Ela não quer saber, está em crise, foda-se os trabalhadores, joga tudo para cima deles. Então ela acreditou em conciliação no momento de crise econômica. Foi uma péssima leitura do quadro político brasileiro, do quadro econômico brasileiro. Errou muito. Errou muito a não fazer, a não propor e a não tomar a iniciativa de reformas profundas no Brasil, que correu o risco de perder. Mas é melhor perder fazendo debate pedagógico com a sociedade do que de ser derrotado sem fazer porra nenhuma. Esquece que o Supremo foi o Supremo que mandou Olga Benário para queimar no campo de concentração nazista. Esquece que o Supremo foi o Supremo que deu a ilegalidade do Partido Comunista. Esquece que o Supremo foi o Supremo que valizou o golpe de 64. Esquece a história. Tudo envolvido. Todos os aparatos de Estado envolvidos com o golpe. Não se mexeu. Esses 13 anos de governo não se mexeu em aparato de hegemonia do Estado. Ao contrário, vinha lá o Cardoso com o seu discurso republicano. Ele falando em republicano e a gente toma um rabo. Não se mexeu em aparatos de hegemonia na sociedade civil. Eu não vou falar da mídia, que eu já cansei de falar da mídia para vocês já conhecem o que eu falo sobre isso, não vou falar. Mas não é só isso, companheiros. Por que nós temos um congresso? Vocês já pararam para avaliar por que nós temos um congresso nacional que nós temos? Por que tem 92 pastores evangélicos? Que a maioria deles não tem nada de pastor, é mercenário do céu. É agiota, é cobrador de pedágio para ir para o céu. A maioria, não estou falando todos. A maioria. Não é uma bancada, é uma cambada. É, pois é. Por que tem esses parlamentares, companheiro? Não se disputou hegemonia, se deixou o programa religioso à torta e à direito na televisão brasileira. Por que elege essa turma? Porque o programa liga o canal aberto, liga a TV aberta. Vai lá, 7, 9, 11, é tudo programa religioso, lógico que elege. E o Silas tem um canal, hein? O Silas tem um canal. Vai ter agora. Vai ter. Aparato de disputa de hegemonia na sociedade, igreja. Por que elegeu 40 e poucos radialistas e militares? Vê o que tem de programa na televisão, programa de violência, de estímulo ao ódio. Por isso que elege essa turma. Por isso que agora um telhada aqui em São Paulo vai ser integrante da Comissão de Direitos Humanos. Cadê um assassino? Se gaba de ser um assassino. Se jacta disso. Não fez nada disso. Esse governo não fez, não mexeu nisso. E aí se formou esse enfrentão. A burguesia que tinha mamado e que na crise já não estava mamando mais, então quer jogar, quer fazer a distribuição orçamentária. Se fosse no marxismo, você chama de luta de classes. Na visão liberal, você fala disputa distributiva. Eles estão querendo fazer uma disputa distributiva. Quando estava todo mundo ganhando, beleza. Eles estavam bravos, tinham nojo de nós, mas estavam meio quietos. Agora que tem crise, eles estão falando, vamos refazer o bolo distributivo. Danem-se vocês, ganhamos nós. Danem-se vocês, ganhamos nós. E é isso que nós vamos ter. Então o golpe está consumado. Existe possibilidade de reversão? Existe. Existe possibilidade de reversão? Tem um caboclo que cada vez que eu leio eu fico mais impressionado com a genialidade dele. Um sujeito chamado Sun Tzu, em um livrinho chamado A Arte da Guerra, um general chinês. Ele dizia o seguinte: para você ganhar uma guerra não basta você acertar, o seu inimigo tem que errar. Esse nosso inimigo vai errar muito, porque ele está com muita sede ao pote. Há muita cobrança para cima dele. Então nós podemos ter um cenário nesses 180 dias, que é o prazo máximo para concretizar o impeachment, de muita tensão no Brasil, muita luta no Brasil. E isso pode interferir no Senado. Lembre-se que no Senado, para consolidar o impeachment, precisa de 28 votos. Ontem teve 22.
Faltam 6 para consolidar o golpe, que aí precisa de 2/3. Como isso pode interferir também no Supremo. Então essa batalha não está descartada. Nós vamos ter um período de muita tensão no Brasil. Quem estava achando que esse período tinha sido quente, ufa, estou cansado e haja mata, todo dia alguma coisa lá. Se prepare, faça uma ginásticazinha de manhã, tome caracu com ovo, fique forte, porque os 180 dias seguintes vão ser piores ainda. Ou melhores. No meu ponto de vista, melhores ainda. Vão ser dias de muita luta no Brasil. E uma coisa se mostrou nessa fase recente. Eles achavam que o golpe aqui seria um golpe estilo Paraguai e estilo Honduras, que era um golpe cirúrgico e rápido. No Paraguai foi um mês, acabou. Em Honduras foram 2 semanas, acabou. Só que tinha uma diferença. No Paraguai, a esquerda social e política do Paraguai inexistia, estava destruída. Foram 38 anos de ditadura Stroessner. Não tinha sindicato, não tinha nada. Tinha um movimento camponês, uma certa capacidade de resistência, mas localizado. O Lugo, o bispo dos pobres, foi eleito na onda antineoliberal do continente, mas não tinha nem partido político. No Paraguai eles conseguiram dar o golpe e conseguiram silenciar rápido. Em Honduras é mais complicado ainda. Em Honduras não é nem que foi um movimento pela esquerda. O Zelaya era um terratenente, era um fazendeiro de Honduras. Ele rompeu com os Estados Unidos por questões geopolíticas, se aliou a Alba por questões geopolíticas. Não era nenhum revolucionário. O movimento social também é muito frágil. Eles achavam que eles iam fazer a mesma coisa no Brasil. E aí é que está o novo no Brasil. Tem males que vêm para bem. Tem males que vêm para bem. Tem males que ajudam um burocrata a tirar a bunda da cadeira, ajuda o sindicalista que só pensa em luta econômica a perceber que o mais importante é a luta política. Tem males que vêm para bem, tem males que vêm para bem, né? Que faz o cara acordar e falar, puta, mas eu sou panaca, eu me enfiado aqui no meu mundinho, nas minhas briguinhas, nas minhas disputinhas, e isso não serve para porra nenhuma. Para porra nenhuma. Tem males que vêm para bem. Porque faz as pessoas verem o seguinte, pô, o mundo é muito maior, não dá para ficar olhando a árvore e não ver a floresta. E isso fez o quê? Fez uma coisa belíssima. Fez uma coisa belíssima. O movimento social brasileiro, com todas as suas dificuldades, mostrou força. Para quem dizia que o movimento sindical brasileiro, que o movimento comunitário, que o movimento do sem terra estava morto, teve que morder a língua. Porque esse movimento social mostrou valentia, mostrou coragem, foi para a rua, Mas mais do que o movimento social, nós perdemos a batalha de ideias na sociedade. Tá bom, deixa Não, deixa, porque perdemos tudo. Daí aumenta um pouco, não problema nosso aí. Nós perdemos a batalha de ideias na sociedade. Nós perdemos a batalha de ideias na sociedade, tanto é que a direita conseguiu eleger a maioria dos parlamentares. Agora, perder não significa que nós perdemos 100%. Nós plantamos várias sementes. E na hora do vamos ver, o movimento social organizado, centrais sindicais, setores de centrais sindicais, o MST, o movimento dos estudantes, UNE, UBS, né? Tiveram a capacidade de perceber que não adiantava ficar fazendo disputinha de espaço, e era preciso se unir, frente Brasil Popular, frente Povo Sem Medo. Ainda aqui tem uma divisão, mas pelo menos já está blocado, e possibilita às vezes juntar, não é isso? É mais fácil juntar 2 blocos do que juntar todo mundo fragmentado. Percebeu isso? O movimento social brasileiro, organizado, tradicional, mostrou força, mas mais do que isso, nós perdemos a luta de ideias, mas nós germinamos ideias na sociedade. Quando foi ver, ocorreu um fenômeno que foi muito bonito. De forma inorgânica, vários setores da sociedade começaram a se manifestar.
Quem ia supor que os artistas brasileiros iam ter o papel que tiveram nesse processo recente? Que um Chico Buarque, não é isso? Não, porque o Chico sempre foi, mas ele não estava presente, mas ele veio para frente. Que um Tico Santa Cruz, que essa moçada nova da música, artistas, que uma Letícia Sabatella, que um Mônica Iose, que imaginava? Zé Abreu. Né? Zé Abreu também era macaco velho, mas veio para a briga, deu até uma cusparada boa, não é isso? Descobriram, sabe por que o cara lá do restaurante japonês não fez processo? Estava com a amante. Estava com a amante, que por acaso era uma garota de programa. Aquela puta. Não, tem muito duro da sua parte. Machismo. É isso aí. Então vejam só, o que ocorreu? Veio à tona uma rebeldia na sociedade brasileira, que juntou juristas, juntou artistas. Sabe o que juntou? Eu estou surpreso com isso. Eu estava achando que redação de grande imprensa não prestava mais para nada. Mas começou a ter uma revolta nas redações da grande imprensa. Tem muita gente puta na vida que não aguenta mais o assédio moral. Não aguenta mais patrão ficar dizendo o que o cara tem que escrever. Faltam 10, tá? Então, isso é o novo na sociedade brasileira. Então nós estamos vivendo um quadro complicado. Olha que quadro interessante. Os caras ganharam a batalha. Não adianta ficar adorando a pílula. Eles hoje consumaram o golpe. Eles tiraram a mulher do Palácio do Planalto. Consumaram o golpe. Eles vêm com sede ao pote, mas mais do que o sede ao pote. Quem bancou essa campanha, inclusive os jatinhos para levar deputados para Brasília para votar, quem bancou essa campanha tem pressa. Porque sabe que o tempo pode ser curto. Então essa turma vai vir com sede ao pote. Eu não vou rezar o Padre Nosso ao vigário. Vocês já estão acompanhando o que esses caras estão propondo. Quem não está acompanhando, faça uma sugestão. Não liguem para o que estão falando, não. Leia você mesmo. Entra lá no site do pobre Ulisses Guimarães, que deve estar se remoendo na cova, e leiam a chamada Ponte para o Futuro, que alguns já chamaram de pinguela para o inferno. Quem estava próximo a se aposentar, corra! Porque, ó, eu usei as duas mãos. Corra! Porque eles vão vir babando. Eles vão vir babando porque eles têm que pagar a fatura. E eles sabem que esse governo pode ruir rápido. Então eles vão vir babando. Vai vir babando no negociado sobre o legislado, vai vir babando na terceirização, vai vir babando na desvinculação de receita para saúde e educação. Eu falei ontem com um médico coxinha, eu falei, mas você é trouxa, mas é trouxa, mas é trouxa. Como tu é burro! Você trabalha de manhã numa clínica particular e à tarde no setor público. Bicho, você cavou sua sepultura, ô imbecil! Aí, será que eu fiz isso? Então, mas tu é trouxa demais. Cavou sua sepultura. Cavou sua sepultura, fica batendo panela. Pô, bate teu panela estragada, não bate uma tramontina. Você é trouxa, bicho. Desvinculação de receita. Sabe o que eles vão vir, companheiro? Alguém pode dizer, mas isso não nos atinge, salário mínimo. Essa política de valorização do salário mínimo doeu para eles e dói na crise econômica. Na fase da bonança eles nem sentem muito, mas na crise econômica eles falam, porra, isso é tirar renda do capital do trabalho. Nós estamos em crise, nós queremos toda a renda. Aí alguém pode falar, mas isso não me atinge, atinge sim. Às vezes nós temos uma visão muito egoísta, a gente só olha para o nosso umbigo, só olha para o nosso trabalhinho. Política de valorização do salário mínimo atinge 12 milhões de aposentados no Brasil. Política de valorização do salário mínimo atinge mais 10 milhões de trabalhadores que recebem salário mínimo. Ao ter valorização do salário mínimo, gera renda, gera emprego, gera mercado interno. Isso eles vão atingir. Atingir os engenheiros que quer piso do salário mínimo tal. Atinge todo mundo. Aí ele quer o piso do salário. Isso está lá na Ponte para o Futuro, na Pinguela para o Atraso. Está lá.
Até 10 salários. Tá lá. E eles vão vir babando, porque eles têm pressa para cumprir o programa, porque eles sabem, nem eles estão confiando no governo Temer. Está todo mundo dizendo, esse Temer não dura os 180 dias. Porque esse cara, isso é um bosta. Isso é um Judazinho de terceira categoria. Esse cara acha que manda no PMDB, nem no PMDB ele manda. O PMDB é um partido de currais eleitorais, de coronéis. Esse cara não tem legitimidade nenhuma. Não tem legitimidade nenhuma. Você vê, se a mídia quiser sacanear, quando a mídia quiser, se ele, por exemplo, começar a mijar fora do pinico, vacilar, a mídia rapidamente lembra dos podres dele. E olha que podre é o que não falta, é só ir aqui para o Porto de Santos que está cheio de podre dele. O cara acabou de ser condenado como ficha suja. O cara é ficha suja. Nós estamos tendo pela primeira vez na história desse país, um ficha suja está tomando posse como presidente da República. Outros tomaram posse e depois ficaram sujos, tipo Fernando Henrique. Mas esse já entra no currículo. Esse cara não tem legitimidade nenhuma. Então esses caras vão ter pressa para aplicar esses planos. Só que aí nós vamos viver a contradição. Aí é que eu quero ver esse movimento sindical, que sinceramente eu gostaria de dar os parabéns. Queria dar os parabéns, inclusive, nós fizemos um atozinho pequenininho sobre a Globo, dar os parabéns aí para o Sintaema, que levou lá o caminhãozinho de som, nós fizemos uma barulheira na Paulista até que a polícia foi nos encher o saco. O sindicalismo brasileiro mostrou que com todos os seus problemas, com todas as suas dificuldades, na hora que precisou ir à luta, na hora que precisou entender a questão política como uma questão estratégica, mostrou muita capacidade. Muita capacidade. Não é para menos que uma das coisas, o movimento social no geral, não é para menos que uma das coisas que eles vão fazer é vir para cima do movimento social e sindical brasileiro. Não é para menos que esse Alexandre, esse rapaz que é um doce, esse secretário de segurança aqui de São Paulo, que é um doce, vai ser o ministro da Justiça. Não é para menos que ele vai ser o ministro da Justiça, que é o cara da repressão, da pancadaria, não tem conversa. Os corintianos sabem bem o que é isso, os estudantes das escolas secundaristas sabem bem o que é isso. Eles vão vir para cima. Não é para menos que eles aprovaram já a CPI da Uni. Não é para menos que eles já estão discutindo utilização do exército em ocupação de zona rural e zona urbana. Eles vão vir para cima. Mas vai ser um momento, nós vamos viver momentos muito interessantes do Brasil. Se alguém me perguntar o seguinte, bicho, você está pessimista? Eu diria para vocês com muita tranquilidade mesmo. Triste com o que é o dia de hoje. Triste pela vergonha que é para a democracia brasileira. Agora, eu estou com fogo no rabo. Eu acho que nós vamos viver um período muito interessante da luta de classe no Brasil. E eu acho que aí é que vão se destacar os verdadeiros guerreiros. Porque destacar a gente quando está no poder é um barato, é um bando de puxa-saco, tudo ali é uma coisa, é tudo cheio de pose. Agora é que nós vamos ver quem é bom de briga. Agora é que nós vamos ver quem é bom de briga. Eu acho que nós estamos num momento super legal e acho que vocês têm um papel decisivo e queria dar os parabéns para vocês. É isso. Bom, chega.